Curta. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces. Você tem alguma noção do que seja um neurotransmissor? Para que ele serve no sistema nervoso? Pois bem, vamos acompanhar esse vídeo para a gente saber um pouquinho mais sobre essas substâncias super interessantes que ajudam os neurônios a comunicarem um com os outros. Então, gente, neurotransmissores são mais ou menos o que o nome já diz. Eles servem para transmitir uma informação de um neurônio para outro. Tudo bem? Esse neurônio pode ser excitatório, pode ser inibitório ou pode ser até modulatório, de tal forma que ele pode agir tanto excitando quanto inibindo, dependendo do estímulo inicial. E aí, os neurotransmissores, em geral, têm ações que são ou excitatórias ou inibitórias, perfeito? Então, cabe ao grupo de neurônios do sistema nervoso que você está estudando saber qual é a função, se ela é excitatória ou se é inibitória. Tem um neurotransmissor, por exemplo, chama glutamato. Ele existe na função excitatória do sistema nervoso central. Ele é basicamente um neurotransmissor excitatório. Ele excita outras áreas do cérebro. Então, quando você precisa ligar uma área do cérebro, muitas vezes é o glutamato que está sendo utilizado. Existe também um neurotransmissor inibitório primordial no sistema nervoso central, chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Ninguém precisa lembrar, é o GABA. Tá, joia? Ele é famoso porque é nos receptores desses neurotransmissores que agem os remédios que são sedativos, tá, ou alguns dos mais famosos aí, o clonazepam, que é o Rivotril, o Zolpidem. Então, são medicamentos que deixam a pessoa inibida. Então, existem neurotransmissores que são essencialmente excitatórios, como o glutamato, e neurotransmissores que são essencialmente inibitórios, como o GABA. Eles agem no processamento cerebral. Quando um neurônio desse lado do cérebro quer se comunicar com outro neurônio, ele precisa excitar uma área e inibir as áreas que estão em volta. Então, às vezes, essa região do cérebro aqui está mandando uma informação para o outro lado do cérebro, que é tanto glutamatérgica, ou seja, com glutamato, quanto GABAérgica, com GABA. Uma é excitatória, a outra é inibitória. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é para deixar claro. Esses que eu falei são neurotransmissores super famosos entre os médicos, mas entre a maioria das pessoas leigas, existem outros neurotransmissores que muitas vezes são produzidos na base do cérebro, que eles ascendem para modular a função do córtex cerebral. Então eu falei de glutamato e GABA. O glutamato e o GABA, eles estão aqui, ó, agindo na comunicação de um lado do cérebro com o outro, ou mesmo das regiões anteriores com as posteriores do cérebro, ou das posteriores com as anteriores. Então, excitatórios ou inibitórios. Mas na base do cérebro, existem alguns neurotransmissores que são muito mais famosos, que agem, ó, especialmente quando a pessoa está acordado, para, não é ligar, a gente diria modular a função do córtex cerebral, para modular o pensamento. São neurotransmissores relacionados à motivação, neurotransmissores relacionados às emoções, perfeito? Os mais famosos aqui são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, perfeito? Mas também são muito famosos como neurotransmissores dessa região, a histamina, a acetilcolina. A histamina e a acetilcolina, muitos médicos sabem para que servem, né? Vou dar um exemplo de cara. Vamos falar com a histamina. A histamina normalmente é produzida na base do cérebro, perfeito? E ela vai ativar aqui, ó, o lobo frontal. Ela tem a ver durante o dia com a manutenção de uma vigília concentrada. Para a pessoa se focar em algo, ela depende da secreção de histamina. Essa região do cérebro aqui, o lobo frontal, que está relacionado a algum dos circuitos de atenção e especialmente resolução de problemas, ela vai ser ligada pela histamina quando algum problema precisa ser resolvido. Que tipo de problema eu estou falando? Na base do cérebro são problemas muito primitivos. Fome,
sede, a sensação de estar protegido, de você estar numa caverna, tá bom? Vamos dar um nome para isso no futuro, mas é essa sensação de segurança. Hoje em dia a gente esquece isso, né? Porque todo mundo vive em ambientes relativamente seguros. Então quando você está dentro da sua casa, você se sente seguro. Mas essa sensação é algo que motiva o ser humano. Se você estiver perdido numa floresta, você vai ficar até com medo, que é outro tipo de sensação, por não se sentir seguro. Combinado? Mas quando a pessoa precisa resolver esses problemas, a fome, a sede, a sensação de segurança, o desejo sexual, ela precisa ligar o lobo frontal, que é o lobo da resolução de problemas, para tomar decisões. Qual vai ser a melhor atitude a ser tomada com um determinado momento? Essa ativação muitas vezes é feita através da histamina, que ajuda a pessoa a manter-se focada naquele problema. Tanto é problemático isso, que se uma pessoa estiver tentando fazer uma prova, combinado? Ou está tentando dirigir, mas está morrendo de fome, essa histamina vai ser secretada nessa região, o lobo frontal, para fazer a pessoa, opa, não, eu tenho que prestar atenção na fome. Esse é um problema mais urgente, pelo menos do ponto de vista biológico. Do ponto de vista mais racional, pode ser que você queira tirar uma nota boa na prova, mas se está morrendo de fome e de sede, fica difícil. A pessoa precisa desviar a atenção dela para essa resolução de problema. Então nunca é uma boa ideia ir fazer uma prova com muita fome, com muita sede, porque você acaba fazendo as coisas com pressa para tentar resolver um problema. E a histamina, que é secretada para ligar o cérebro de uma forma centrada. Existem remédios que são antialérgicos, que são os antihistamínicos. Quando a gente toma antihistamínico, se for um antihistamínico que entra no sistema nervoso, a pessoa fica sonolenta. Um exemplo comum disso é a loratadina e outros medicamentos mais antigos ainda, hidroxizine, por exemplo, perfeito? O Fenergan, né, que é super famoso para deixar a pessoa meio sedada, a gente até usa como sedativo em pronto-socorro. Então essa é a histamina. Super importante para manter a pessoa focada, centrada. Outro neurotransmissor famoso entre médicos é a acetilcolina. Essa é interessante porque ela é um neurotransmissor que está super ativo lá ligando o córtex cerebral, tanto na vigília, ou seja, quando a gente está acordado, mas de uma forma global, né? Quanto no sono REM. Isso faz com que o córtex cerebral seja ativado até de uma forma parecida. E é o córtex cerebral que é responsável pelo raciocínio, memorização. Então, ou seja, para uma pessoa de dia funcionar de uma forma racional, com memória bem feita, ela precisa de secreção de acetilcolina da base do cérebro em direção ao córtex cerebral. Perfeito? As partes mais superficiais do cérebro. E durante o sono REM, um dos sonos mais profundos que a gente tem, né? A ativação com acetilcolina permite, né, um raciocínio. É quando a gente sonha, por exemplo. É quando a gente faz a memorização. A memorização mais importante ocorre durante o sono REM. Sabe quem é bom para não permitir a secreção de acetilcolina no sono? A cafeína. Eu sei que eu sempre falo dela, mas está aí. Essa é a verdade. O sono dos sonhos fica prejudicado quando a pessoa enche a cara de café. Falei de novo. Na doença de Alzheimer, por exemplo, as células do cérebro, lá no córtex cerebral, que normalmente recebem acetilcolina, elas não estão funcionando direito. Elas estão morrendo. Não interessa o motivo, por que agora, mas com essa morte a pessoa durante o dia não consegue raciocinar direito. E mesmo durante a noite não dorme direito, não grava memórias direito. Então, além da atrofia do cérebro, né, a diminuição do tamanho do cérebro que a doença de Alzheimer causa, você ainda tem uma dificuldade, tanto de dia quanto de noite, para raciocinar, especialmente nas fases mais avançadas. Os remédios que a gente dá para tratar a doença de Alzheimer iniciais têm como função fazer elevar a concentração dessa acetilcolina, perfeito? Que é para a pessoa se manter, pelo menos nas fases iniciais da doença de Alzheimer, raciocinando um pouco melhor. É como se os neurônios que sobrassem dela, que ainda são capazes de receber acetilcolinas, a gente desse uma empurradinha nelas. Infelizmente, isso não funciona para aumentar a capacidade intelectual de uma pessoa que não tenha a doença de Alzheimer, ou pelo menos não existem estudos que comprovem isso. Agora, no sistema nervoso central, os neurotransmissores mais famosos são a serotonina, dopamina e a noradrenalina.
Eu vou começar pela noradrenalina, que ela não é só um neurotransmissor no sistema nervoso central, mas como é um dos principais neurotransmissores que a gente diz do sistema nervoso simpático, que é o que faz o coração acelerar, é o que faz a mão tremer, faz a pessoa ficar pálida, né? Quando a pressão de alguma pessoa cai por seja lá que motivo, por desidratação, por ter tomado um susto, né, e ficar hipertenso e depois cair a pressão, nosso corpo secreta noradrenalina e adrenalina, através das glândulas adrenais, para tentar manter a pressão arterial da pessoa. A adrenalina, junto com a noradrenalina, faz a pessoa ter todos esses sintomas, perfeito? Os pelos ficam todos eretos, perfeito? A pessoa fica pálida, ela tem sudorese fria, é o que a gente chama de reação de luta ou fuga. A pessoa se prepara para lutar ou para correr. E para isso ela precisa ter sangue nos músculos, tá bom? E no cérebro, para raciocinar. As pupilas dela se dilatam para ela captar o máximo de claridade de tudo que vem. Então isso pode ocorrer por múltiplos estímulos. E normalmente ocorre com algumas emoções bem claras. A raiva, perfeito. O medo é por causa de secreção de noradrenalina no cérebro. E um sentimento que talvez vocês já tenham sentido, que é importante, que é a euforia. A euforia é diferente do prazer. O prazer é dopaminérgico. A euforia é aquela sensação de vitória, sabe? Ela é passageira, é algo que você sente quando você se sente o dono do mundo por um momento. Então você está jogando o seu videogame com seus amigos de World of Warcraft, quando finalmente você mata o chefe heróico que era um dinossauro, perfeito? O Toque. E aí quando você mata esse chefe, você tentou matar ele 700 vezes. O que você sente não é simplesmente uma sensação de prazer. O que você sente é euforia de ter conquistado algo importante para você. Assim como se você fizer uma corrida, sabe? Uma corrida de carro, uma corrida de bicicleta, uma corrida de a pé mesmo, perfeito? Quando você tira o primeiro lugar, tá bom? Você sente aquela sensação de euforia. Uma pessoa muito esperta, ela consegue inclusive se treinar, né, para sentir euforia simplesmente de ter vencido ela mesma. Ela não precisa vencer outra pessoa, mas se ela conquistou um tempo melhor na corrida dela, ela conseguiu diminuir os 100 metros dela de 20 segundos para 15 segundos, isso é uma conquista fantástica. É a sensação que você sente quando você sobe numa balança e perdeu peso, se esse era o seu objetivo. Isso é a euforia. Quem traz isso pra gente é a noradrenalina. Infelizmente, a adrenalina em exagero no cérebro dá aquela sensação também de ansiedade, que é o medo do futuro. Perfeito? A quem controla a ansiedade, muitas vezes, é uma relação entre a serotonina e a adrenalina. Quando a serotonina falta demais, inclusive, quem domina é a adrenalina. Isso pode gerar o transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que a gente faz com a pessoa é tentar devolver as quantidades de serotonina, que nesse caso seriam inibitórias da adrenalina, para controlar a ansiedade da pessoa, perfeito? Então, o transtorno de ansiedade generalizada chega a ser um transtorno bioquímico em que falta serotonina na pessoa, ou pelo menos a reposição de serotonina causa melhora nesses casos. Mas da adrenalina mesmo era isso que eu tinha que falar. Vamos falar agora da dopamina. Então, a dopamina ela serve para ensinar a pessoa a buscar um mesmo comportamento repetidamente. Você tem como se treinar para fazer isso, perfeito? Aquela sensação de euforia que a adrenalina, a noradrenalina causa, ela é muito passageira, tá bom? Então, se você ganha alguma coisa e você ganha repetidamente, você, depois de um tempo, não sente mais a mesma sensação de adrenalina. Mas a dopamina, você tem como se treinar, pelo menos, para, se você ganha quantidades pequenas de um prazer de forma repetida, mas em pequenas quantidades, você se treina a repetir esse comportamento. Quer ver um bom exemplo? Se você for ler um livro gostoso, um livro que seja até um pouco difícil de entender, isso vai te causar um pouco de euforia de ter vencido um livro que era difícil de ler e a sensação de prazer, a satisfação de ter lido algo gostoso. Comer um chocolate, na verdade, dá a mesma sensação, que é de sentir o gosto do chocolate.
Mas aí você pode cair no erro de gostar de chocolate demais. Algumas substâncias fazem com que a gente secrete dopamina demais. É uma das teorias, tá bom? Ou pelo menos uma das teorias mais antigas, que explicam o vício, a dependência química. Substâncias como a cocaína, por exemplo, causam uma secreção de dopamina que simplesmente não existe na natureza. Não existia até a síntese, né, da cocaína pura, nada que pudesse fazer um ser humano sentir uma secreção de dopamina tão poderosa e por um período tão curto. Quanto mais poderosa for a secreção de dopamina pelo período mais curto possível, ou seja, quanto maior for a potência da droga com duração mais curta, maior a capacidade dela de deixar a pessoa viciada. Perfeito? Então, a dopamina também é a que dá a sensação pra gente da paixão. Tá joia? Pois é. A pessoa que está apaixonada, ela está viciada em outra pessoa. Mas, quando isso é secretado de forma, eu vou chamar de natural, não quero parecer natureba, mas quando isso é secretado de forma natural, por causa de uma paixão, isso não leva a uma dependência de longo prazo. Tanto que se o alvo da sua paixão, né? Você está apaixonado por uma mulher, no meu caso, estou apaixonado pela Paula. Se ela vacilar comigo, essa paixão desaparece. Você não fica dependente daquela pessoa. Perfeito? A Paula, graças a Deus, não vai vacilar nunca comigo. Show de bola, meu amor. Na minha opinião, o neurotransmissor mais difícil de entender não é a noradrenalina, nem é a dopamina. A noradrenalina é da euforia, da sensação de vitória imediata. A dopamina é a sensação de prazer, de algo de motivacional, né? É algo que te motiva a repetir um certo comportamento. E você pode escolher este prazer, perfeito? Não caia na manha de ficar fumando ou de algum dia na sua vida provar cocaína, porque os outros já falaram, a gente já sabe que isso leva a uma dependência química. Existem motivos maiores, né, para a pessoa ficar dependente, perda de amigos, perda de familiares, a pessoa que é muito isolada, quem tem depressão, os transtornos psiquiátricos, outros também causam uma dificuldade da pessoa de lidar com a secreção de dopamina e faz com que ela tende a viciar com maior facilidade. A dopamina em exagero também pode causar alucinações, a dopamina em exagero pode deixar a pessoa paranoica, alguns sintomas que são muito característicos da esquizofrenia. Os remédios, inclusive, que tratam a esquizofrenia são os que jogam a dopamina para baixo. Na doença de Parkinson, o que ocorre é falta de dopamina, mas em outras regiões da base do cérebro, tá bom? A gente chama de núcleos da base. E a gente dá remédios que são até dopaminérgicos. Você vai com o neurologista para ele acertar essa dose, para que não falte e não fique exagerado, que exige uma certa finesse e experiência para se tocar. Perfeito? Já a serotonina é uma substância muito, muito difícil de explicar a função dela no cérebro. Mas eu vou tentar, combinado? Vamos lá. A serotonina, gente, ela é uma substância que normalmente ela varia durante o dia, a semana ou o mês, e ela faz com que a pessoa tenha uma noção, uma percepção de bem-estar social. A pessoa acha, quem tem uma serotonina na secreção correta, ela está vivenciando, perfeito, um bem-estar social. O que é isso? Ela se sente alocada naquele ambiente em que ela vive. Vou dar um exemplo, combinado? O exemplo que eu uso em consultório para explicar isso é assim. Imagina 4 crianças, perfeito? 4 meninos de 12 anos. Um deles é o dono da bola de futebol que eles vão jogar no campinho. Vai jogar 2 contra 2. O dono da bola de futebol, no primeiro dia que ele está jogando, ele fala assim, olha, eu sou o dono da bola, então o meu time que começa jogando. E vai ser desse lado aqui o meu jogo. Os meninos olham um para a cara do outro e no primeiro dia eles falam, tá bom, é justo. Combinado? O problema é que no segundo dia, o dono da bola fala assim, olha, já que a bola é minha, sou eu que vou começar a jogar de novo. Todo mundo olha um para a cara do outro, faz aquela cara de, tá bom, então vamos jogar. No terceiro dia, esse menino que é o dono da bola,
ele fica esperando a hora de jogar futebol e cadê? Ninguém chegou para visitá-lo. Quando ele abre a janela, ele vê que os outros colegas estão jogando lá fora. Nessa hora, dá uma sensação de, putz, fiz uma meleca, eu vacilei. Essa sensação de eu vacilei, eu fiz algo errado entre os meus pares, entre os meus iguais, faz com que a pessoa tenha uma diminuição da serotonina. Pelo contrário, né? A diminuição da serotonina é que dá essa sensação de mal-estar, combinado? De eu não pertenço àquele lugar. E se ele for uma pessoa esperta, ele vai entender a meleca que ele fez, tá? E no outro dia vai pedir ou desculpas, ou vai falar, olha, fiquem tranquilos, a bola é minha, mas a gente vai jogar tudo ao mesmo tempo. Então a pessoa que tem serotonina baixa, ela tem sempre a impressão de que está fazendo alguma coisa errada. E isso pode ser, inclusive, patológico, porque a secreção variada da serotonina é algo normal, perfeito? Mas se a pessoa está sempre lá embaixo de serotonina, isso vai gerar sintomas, que podem ser, por exemplo, transtorno de ansiedade, podem ser, inclusive, a depressão. A maioria dos medicamentos que a gente chama de antidepressivos, na verdade, são medicamentos variados, quimicamente muito diversos, mas que têm em comum elevar a serotonina da pessoa. Mas tem alguns que elevam só a serotonina, são famosos, né? O Prozac é um exemplo deles. Mas tem medicamentos que elevam serotonina e adrenalina, tem medicamentos que elevam a serotonina, adrenalina e dopamina, porque a pessoa que está numa depressão profunda, ela para de sentir prazer, ela não sente mais euforia com nada, ela começa a ter diminuição da secreção, inclusive, dos outros neurotransmissores. Não dá para eu falar num vídeo que não tenha umas 4 horas de todos os neurotransmissores que existem. Tá faltando aqui, ó, os transmissores opioides, que são os receptores das drogas opioides. Existem endopioides que a gente secreta para diminuir a nossa dor e a gente pode tomar opioides externos. A morfina é um bom exemplo. Existem endocannabinoides, receptores que foram descobertos através da pesquisa aqui com os derivados do cannabis. Perfeito? Então, as substâncias que estão contidas na cannabis, elas podem causar alterações no cérebro da pessoa. A ocitocina é considerado um neurotransmissor, é o neurotransmissor do amor, né, do carinho. Enfim, tem vários outros. Mas eu quis falar desses principais porque, como eu sou especialista em sono, eles são muito importantes. Quando a pessoa está acordada, ela precisa ter histamina, acetilcolina, ela precisa ter serotonina, dopamina e a serotonina, todas funcionando no pico máximo da função dela. Quando a pessoa começa a ficar sonolenta, ela precisa desligar esses neurotransmissores. O cérebro passa a funcionar de uma maneira diferente no começo do sono. Aí lá no sono REM, a acetilcolina volta a subir. Perfeito? Eu fiz questão de falar disso para vocês se entenderem. Tem uma doença, por exemplo, o TDAH, tá joia? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que em geral a gente traduz de uma forma mais simples com uma disfunção do lobo frontal da pessoa. Esse lobo frontal, ele é ou imaturo, ou... As explicações para o TDAH são múltiplas hoje em dia. Muito comum TDAH em quem tem autismo, mas ele pode ser primário também. O que a gente faz com a pessoa? Essa área do cérebro, que é o lobo frontal, não está funcionando direito, a gente dá um excitante cerebral para a pessoa. Você fala, Breno, você é louco, você dá um excitante cerebral para uma pessoa que está ligada no 220? Pois é, mas quando a gente liga a área de resolução de problemas da pessoa, ela passa a inibir outras áreas do cérebro e a pessoa atinge um foco maior. Mesmo que a gente ligue o cérebro inteiro da pessoa com esses excitantes cerebrais, a principal área do cérebro que fica ligada é o lobo frontal e a pessoa adquire uma capacidade um pouquinho maior de concentração. Provavelmente existem outras explicações mais poderosas até para o uso dos excitantes cerebrais no TDAH, mas é um exemplo de tratamento. Na narcolepsia, que é quando a pessoa tem sonolência o dia inteiro, mesmo sem ter apneia do sono de noite, mesmo sem tomar café, mesmo sem fazer nada de errado por sono, a pessoa tem sonolência o dia inteiro, a gente também dá excitantes cerebrais para tentar melhorar a quantidade de serotonina, noradrenalina, dopamina no cérebro dela. Perfeito? Deixar a pessoa mais acordada. Eu acho que para hoje de neurotransmissores está de bom tamanho. No futuro eu posso fazer vídeos que se foquem em um neurotransmissor específico e a gente fale de algumas doenças, de alguns tratamentos específicos. Quem consulta comigo já está acostumado
a me receber com explicações sobre esse tipo de neurotransmissor e o quanto é importante para a pessoa recuperá-los com o tratamento. Tá joia? Uma coisa é ficar triste por alguma coisa muito chata. Outra coisa é estar triste o tempo inteiro sem motivo. Isso é depressão e precisa de tratamento com medicamento para consertar a pessoa. Tristeza não é doença. Tristeza contínua sem motivo é. Ok? Então vamos lá, gente. Um abraço para vocês. Lembra de curtir o vídeo. Deixa aqui seu comentário. Você toma algum medicamento que é excitante cerebral, que ativa algum desses neurotransmissores? Toma algum que seja inibitório? Já falei para parar de tomar Zolpidem se você está tomando errado. Tá joia, gente? Curte, comenta, se inscreve. A gente se vê na próxima. Até semana que vem.